Olá, a paz do Senhor Jesus. Muito tempo que eu não passo por aqui. Hoje eu quero compartilhar algo aqui do Senhor. O vírus é perigoso, pode levar à morte. Quem entrar aí na live vai pensar que o vírus que eu estou falando é esse vírus do Covid-19. Mas o vírus do qual eu estou me referindo aqui nesta hora, neste exato momento, é o vírus do pecado. E o vírus do pecado, ele é bastante perigoso. E ele pode levar o crente à morte eterna. E por isso eu recomendo 10 coisas. Primeiro, limpe o seu coração. Segundo, beba bastante da água da vida. Terceiro, se exponha ao sol da justiça. Quarto, exercite-se na piedade, praticando sempre ela com verdade e sinceridade. Quinto, faça caminhada bíblica, caminhe nas Sagradas Escrituras, leia as Sagradas Escrituras, medite nela dia e noite, porque a palavra de Deus diz que aquele que medita nas Sagradas Escrituras se torna sábio, se torna forte, fica bem alimentado, não desvia no momento de dificuldade, na tempestade, sabe com sabedoria enfrentar. Sexto, evite tocar em coisas impuras. Sétimo, proteja os olhos, a boca de ver e de dizer imoralidades. Oitavo, evite andar e se aglomerar com aqueles que estão infectados na impureza do pecado. Nono, não use máscara da hipocrisia. Não use máscaras, tanto não só da hipocrisia como as máscaras da falsidade. Décimo, traga no rosto a face de Cristo. Um crente que é crente verdadeiro não se expõe no pecado, mas vive a pureza constante. E o crente que é crente verdadeiro, ele faz essas 10 coisas que falei aqui. Ele limpa todo o tempo o seu coração na verdade. Ele bebe bastante da água da vida. Quando ele vê uma água impura, ele não bebe daquela água. Ele renuncia àquela água suja, àquela água impura, e busca a beber da água da vida, a verdadeira água viva, a água pura, a água que procede de Jesus. Ele não se expõe ao sol da justiça, mas o verdadeiro crente, ele se expõe no sol da justiça que procede do Senhor Jesus. Ele se exercita em todas as coisas. Dei 10 coisas aqui. E o vírus que eu estou falando aqui não é o vírus do Covid-19, sim o vírus do pecado. Pois o vírus do pecado, ele leva o crente à morte. E é por isso que eu trouxe aqui essas 10 recomendações para você fazer. Se arrepender do seu mau caminho, resguardar, buscar se guardar na verdade. E se você sentir os sintomas abaixo, tipo esses sintomas, moleza para orar, indisposição para ler a Bíblia, desânimo,
para cantar e louvar ao Senhor, ouvidos com coceira na ministração da palavra de Deus, olhos pesados, sonolência quando ler a Bíblia, um corpo todo dolorido, mesmo você estando na presença de Deus. Estes são alguns sintomas deste vírus, que já matou e que continua matando mais cristãos, mais crentes aí. E está matando e matará mais pessoas se não renunciarem ao pecado. Procure logo o UPA. Quem é o UPA que eu estou apresentando? Não é o pronto-socorro, não. É o único Pai amoroso. Caso você não consiga ir até o UPA, diz que Isaías 55, versículo 6. E ele virá o seu endereço. E diz que também o Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 28. E o Apocalipse 3, versículo 20. Acredite nesse médico. Ele está sempre de plantão. Sua especialização é milagres, curas e doutorado em ressurreição, se for necessário. O atendimento é pelo SUS, sou o único salvador. Mas também atende a vários planos, como plano amar, plano perdoar, plano salvar, plano nova vida, plano eterno. Enfim, meus amados irmãos, Jesus é o único médico que pode curar o vírus do pecado. Jesus é o único médico que pode curar o vírus do pecado. Não tem como a igreja sair do seu lugar e buscar a presença de Jesus em outro lugar, do lado de fora, porque de nada vai adiantar. Jesus habita dentro de mim e de você. Eu e você somos o templo do Espírito Santo. Que você venha buscar por Ele com verdade e espírito. Adorá-lo em verdade e espírito. Esteja na presença dele, se achegue diante dele e faça um resumo completo da sua vida. Porque quando você começa a se abrir para Cristo, ele vai começando a trabalhar dentro do teu interior e da tua vida. O crente que é crente e anda na presença de Deus, ele busca ser todo momento semelhante a Ele. Busca ter a semelhança do céu. Busca em 24 horas ter a semelhança do Criador. Sabemos muito bem que Deus ele fala na sua palavra que eu e você somos a semelhança de Adão, porque nós viemos do pecado. Nós temos o pecado, nós pecamos, nós falhamos. O pecado nos leva à prisão eterna, mas Jesus Cristo ele leva à salvação eterna, à vida eterna. Glória a Deus. O homem, ele só consegue viver uma nova fase quando ele está na presença de Jesus. É inacreditável a gente estar na presença de Jesus e viver uma vida do mesmo jeito, do mesmo modo, da mesma maneira. É o que eu tenho mais visto por aí. São crentes que dizem que servem a Deus, mas não vivem o que falam, não vivem o que dizem viver. Está perdido e por causa disso quer fazer muitos outros se perderem também. Os crentes hoje não querem ouvir a respeito do pecado, porque acha que quando o Espírito Santo de Deus toma um servo, uma serva, um profeta,
uma profeta, para falar aquilo que se encontra dentro do seu coração, acha que está julgando. Hoje em dia os crentes estão distorcendo a verdade como um julgamento. Hoje em dia os crentes, eles não estão mais acreditando mais na verdade, mas estão preferindo viver em meio à sociedade enganosa. Jesus, meu amado irmão, Ele nos chama para vivermos uma sociedade digna, uma sociedade verdadeira, uma sociedade vinda do Espírito. Por esses dias eu tô completamente sem vontade de falar a respeito de Jesus. Eu estou sem vontade praticamente de chegar aqui e falar a respeito de Jesus. Alguém tem... Não é questão que eu não queira falar. Não é questão que eu não ame falar do meu Senhor. Não é isso. Mas é porque os crentes que me seguem por aqui não querem saber da verdade. Não querem ouvir. Não querem escutar. Preferem ouvir coisas mentirosas do que ouvir quando Deus fala. Você está vivendo uma vida não nova, mas uma vida velha. E você continua pensando que está vivendo uma vida nova. Tem muitos crentes que estão vivendo uma fase, mas não é a nova fase, e sim a fase velha. Continua na velha fase de antigamente. Às vezes eu tenho muito desânimo de ministrar aqui, porque as pessoas preferem ouvir mais o que é enganoso, aquilo do que não alimenta o espírito. Às vezes eu já até pensei em excluir minhas redes sociais. Mas sabe por que eu não excluí? Porque Deus me fala para não fazer isso. Assim como não tem ninguém que não queira ouvir, tem outros que querem ouvir. Tem outros que querem receber da doutrina. Amam ouvir Deus ministrar através da minha vida. Essa é a introdução. A introdução que eu quero passar aqui, meus amados irmãos, é uma introdução verdadeira. É uma introdução para libertação. Porque eu recebi da parte de Deus vários dons, variedades de tipo de dons. E Ele me cobra. E quando Ele me cobra, eu tenho que usar. Mesmo eu não querendo usar, eu tenho que usá-los. Deus, Ele está todo um tempo mostrando sinais para a sua igreja. Lembra de quantas vezes que Ele já tem me usado aqui para falar que tudo que estava se acontecendo lá do lado de fora do nosso Brasil ia vir para cá? E está se cumprindo. Cada coisa que o Pai tem me usado para falar aqui nas redes sociais está se cumprindo, todas as coisas de uma forma positiva. Que nós, meus amados irmãos, em Cristo Jesus, não venhamos ver esses fatos que está se acontecendo na nossa visão, debaixo da nossa vista, como algo para destruição, como algo para nos parar, mas que nós venhamos ver tudo isso que está se acontecendo como algo para alcançarmos futuramente a recompensa da parte de Deus. Nós não temos que ver isso e nos entristecermos, mas nós temos que ver isso e nos alegrarmos. Sabe por quê, meus queridos irmãos? Porque Jesus breve estará vindo. O Rei breve estará voltando. Breve o Rei Jesus estará pisando aqui na terra. Breve o Rei Jesus irá resplandecer a glória dele entre os céus. E breve tudo aquilo que a palavra de Deus tem falado vai se cumprir.
Nós temos que viver uma nova fase e não viver uma velha fase, uma fase antiga, uma fase oportunista. Porque Jesus chamou-nos para vivermos uma fase de oportunidade dada por Ele. Nós não temos que viver em função com o pecado, mas nós temos que viver em função com o chamado de Deus para a nossa vida. Aleluia. Louvado seja Deus. E todo aquele que está em Cristo é liberto. Não é assim que Jesus fala na sua palavra? Em Romanos capítulo 6, versículo 23, o Senhor Jesus Cristo de Nazaré nos fala assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus o nosso Senhor. Todo aquele que está em Cristo, nova criatura é. Vive um novo, vive uma nova fase, escolhe viver e vivenciar a nova fase 24 horas. Todo aquele que está em Cristo é sábio, cria, mas cria não cria coisas de si, mas cria coisas sobrenaturais da parte do Senhor. Todo aquele que está em Jesus, ele ressalta para aquilo que é verdadeiro e busca escolher viver aquilo que é verdadeiro. Só que infelizmente os crentes não estão dando lugar para Deus, estão dando lugar para mentiras, estão escolhendo a mentira no lugar da verdade, estão preferindo aborrecer a verdade. Quantas vezes você tem aborrecido a verdade sem perceber? Sabe, todos esses acontecimentos, esses sinais, todos esses fatos que se acontecem aqui e continua acontecendo, o cerco está se fechando. O Espírito Santo às vezes tem me usado aqui para falar várias vezes, para anunciar aquilo que é da parte dele. Só que muitos crentes estão ainda adormecidos, estão consistindo e insistindo na vida do pecado e pensam que estão salvos, mas na verdade não estão. Tem muitos crentes que ainda não se libertaram do pecado. Pode-se notar na visão espiritual. Não se aborreça com essas palavras que eu trago aqui. Não somente essa, mas como outras palavras que eu já tenho trazido aqui da parte do Senhor Jesus. Sabemos muito bem que esse mundo é existente do mal. Só que nós, como crentes, nós temos que fazer a diferença em Jesus, meus irmãos. Nós não temos que viver deficientes, mas temos que viver como igrejas curadas, saradas. Para ter uma relação com Deus é necessário renunciar ao pecado. Para ter uma relação digna com o eterno é preciso renunciar às coisas do mundo e viver para as coisas do eterno. Urge ressaltar que, se tratando teologicamente das interpretações doutrinárias, portanto a discussão será somente em torno desse assunto. Que assunto? O assunto do pecado. O assunto da prática da maldade. Por que a mão de Deus está pesando na terra? Por causa da rebeldia, por causa do pecado, por causa da tua ignorância, por causa da tua soberba, por causa do teu orgulho, por causa da tua lamentação, por causa da tua desobediência, por causa da tua impureza, por causa da tua falha, por causa da tua falta de reconhecimento diante do eterno. Por isso que Jeová ainda continua pesando a mão dele na terra. Por isso que o eterno continua pesando a mão sobre a face da terra dos vivos.
E aí eu te pergunto, estamos já vivendo o princípio das dores? Claro, né? Tudo isso que está se acontecendo aqui diante dos olhos da igreja é culpa do pecado, do teu erro, da tua falha, da tua ignorância, do teu orgulho, da tua idolatria, da tua soberba. Tudo isso que a igreja faz, tudo isso que foi dito aqui, que a igreja continua fazendo, isso traz consequências ruins. Agora estamos vendo as terríveis consequências do pecado. Você vê as consequências do teu próprio pecado. Se arrepende enquanto ainda está tendo oportunidade. Sabe, era para Deus pesar mais forte a mão dele na terra. Era para Deus pesar com mais força a sua mão aqui. Mas Deus ainda não pesou a sua mão com mais força, sabe por quê? Por causa dos escolhidos que aqui ainda estão. E se não fossem os escolhidos aqui na terra dos vivos? Deus está abreviando muitas coisas que iriam começar a acontecer. Ia ter mais coisas pesadas e duras que iam acontecer aqui, na parte aonde estamos. Aqui, eu sou de Manaus, não sei qual a tua cidade. Eu pertenço à cidade de Manaus, moro em meio à cidade. Eu não sei onde você mora. Mas Deus, Ele havia me falado e revelado através da sua palavra que todas essas coisas iriam dar um início e não ia ter um fim. As coisas não vão voltar mais como era antigamente, como nós conhecíamos, como nós vivenciávamos. Não vai voltar mais. Estamos vivendo o princípio das dores. Tudo isso é um sinal da profecia que Jesus breve está voltando. Jesus breve estará pisando na terra de novo, meu irmão. Jesus breve estará pisando de novo aqui. E Ele está mostrando esses sinais. O Senhor é quem está permitindo todo esse mal assolar a face da terra dos vivos. É o Criador que está dando a permissão para o mal se alojar em meio ao seu povo. Mas as pessoas estão muito confusas. As pessoas estão muito confusas. Porque o espírito da confusão tem tomado de conta do meio do povo de Deus. As pessoas estão tão confusas, mas tão confusas que estão dando lugar à tentação, estão dando lugar à mentira. Os crentes hoje, a igreja está arrogante, está idólatra, está idolatrando. Estão pensando no auxílio, nesse auxílio emergencial. Estão pensando na farra, estão pensando na bebedeira, estão vivendo suas vidas como nada fosse acontecer, como tudo estivesse normal. Estão na beira da televisão assistindo Netflix, assistindo série, assistindo filmes, assistindo animações. Estão com suas caras enfiadas nos aplicativos, no telefone. Estão rindo, as coisas acontecendo, e as coisas acontecendo, e as coisas acontecendo, e os sinais se cumprindo, e a profecia se cumprindo, a palavra do Eterno se cumprindo na face da terra, os nossos olhos vendo os acontecimentos acontecendo, e as pessoas com suas caras em frente à televisão, ou assistindo novela,
assistindo filme, assistindo seriado, assistindo Netflix, assistindo telecine, ouvindo músicas, né, seculares, bebendo, se importando com as coisas do mundo, buscando as coisas do mundo, né? Se importando mais com o dinheiro que o governo está dando, né? As coisas acontecendo e acontecendo e acontecendo e acontecendo e acontecendo, e a igreja dormindo, a igreja no sono, a igreja vendo as coisas se cumprindo, e a igreja ainda dorme, a igreja ainda dorme no sono. Até quando você vai continuar nesse teu sono? Até quando você vai continuar nesse sono, meu irmão? Você está vendo todos os sinais que Jesus fala através da sua palavra. Você está vendo todos os sinais quais Jesus fala através da sua palavra. E você continua ainda aprofundado nesse sono profundo, achando que tudo está normal, achando que isso tudo que está acontecendo na face da terra é teoria da conspiração. O pecado está cada vez mais afundando a igreja. O pecado do homem, a idolatria está fazendo a igreja errar. O princípio da tentação do pecado está levando muitas igrejas para debaixo da lama. A origem do pecado é todo o mal que é praticado. E a igreja está vendo todas as coisas, mas não está se arrependendo. Deus está sacudindo a terra. Deus está sacudindo a terra, igreja. Será que ainda não caiu a ficha na tua cabeça? Será que o que tem nessa tua cabeça? Cérebro? Será que você pensa? Será que você pensa? Você está pensando que essas coisas que estão acontecendo vai passar? Enquanto você não se arrepender, não vai passar. Enquanto você não reconhecer que você errou, enquanto você não reconhecer que precisa do perdão e precisa se arrepender com sinceridade de todo o teu coração, não vai passar. Ninguém conquista a terra de Jacó, o território de Jacó, a terra da promessa, vivendo assim, da forma que você se encontra. Vivendo esses princípios de tentação que você está vivendo. Não adianta que você, dessa forma, não vai pisar na terra da promessa, não, meu irmão. Não adianta você dizer bem assim, eu estou vivendo aqui, eu vou entrar na terra prometida. Eu vou conquistar o território de Jacó. Vivendo nessa tua vida de hipocrisia, você não vai entrar lá dentro, não, meu irmão. Vivendo nessa vida que você viva, vida rebelde, vida ignorante, cheia de ignorância, não querendo aceitar, não querendo dar confiança para a verdade. Não adianta você querer entrar na terra prometida, porque você não entra. Não entra. Não entra. Assim diz o Senhor. Eu vou falar, Jesus. Eu vou falar. Assim diz o Senhor Jesus: na minha terra ninguém entra da maneira que está. Na minha terra ninguém entra da forma que está. Se tiver no pecado e não largar o pecado, não entra na minha terra. Se tiver errada a vida e continuar na vida errada, não entrará na minha terra. Porque aonde eu habito é puro, é santo. Na minha presença é 100% santidade. Em minha presença é 100% pureza. Eu sou um Deus puro. Eu sou um Deus de amor.
mas eu também sou Deus de justiça. Eu sou um criador que zela pelos meus, mas na hora quando eu vejo algo que não está indo bem na minha igreja, eu dou o castigo, eu permito o castigo. Sabe, assim diz o Senhor para você, meu irmão, minha irmã, sei lá para quem é essa palavra. Para você ter um cadastro celestial, é necessário você renunciar ao teu pecado. Não adianta você ficar aprisionado no pecado, não querer largar o pecado, viver com Cristo, mas está ao mesmo tempo aqui aprisionado no pecado. Não adianta. Jesus, através do seu Espírito Santo, ele não habita em uma casa onde está toda bagunçada. Para que o Espírito Santo se aproxime de você e faça morada dentro da tua vida, é necessário que ele venha arrumar o lugar para ele ficar lá dentro. Não adianta, porque se você está com a sua vida bagunçada, com a sua vida toda em desordem, com a sua vida no pecado, fica com a sua casa toda desordenada, desorganizada, não adianta, porque Jesus não vai estar ali para arrumar se você não der lugar para ele. Se você não der lugar para ele, ele não vai fazer. Se você não permitir, não disser assim para Deus: Senhor, eu desejo que tu desças até aqui, a tua casa, faça morada e limpe o que aqui está sujo aqui. Senhor, eu preciso que tu venha descer e fazer a limpeza, e eu te dou permissão para tu realizar a tua limpeza aqui. Só que infelizmente muitos crentes não escolhem e não decidem no seu próprio coração que Deus desça com o seu Espírito para limpar onde está sujo. Tem muitos crentes com a vida toda suja, toda embaçada, e estão ainda vivendo dizendo que o Espírito Santo está agindo através deles. Eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, o Espírito Santo do meu Deus, ele não age através de uma casa bagunçada. O meu Deus que eu sirvo, ele é um Deus muito educado. O Deus que eu sirvo, ele é um Deus tão educado, mas tão educado, que ele primeiro bate na porta. E se você abrir a porta, ele entra com decência. E lá, se você der permissão para ele, ele vai trabalhar dentro de você. Ele vai restaurar você por inteiro. Ele vai te dar vida, ele vai te ensinar a você caminhar. Ele vai te ensinar a você se alimentar da verdadeira água, beber a verdadeira água, se alimentar da verdadeira comida. Sabe o que tem me deixado mais com nojo? É que eu ando vendo líderes que estão falando coisas dos quais Deus não manda falar. Isso praticamente me traz nojo. Isso praticamente me enoja. Ver líderes que estão alimentando as ovelhas de Jesus com palavras impuras. Sabe o que eu tenho mais visto em meio ao povo de Deus? É que as pessoas crentes que se dizem que servem a Deus, que se dizem que ouvem a voz do Espírito Santo, mas não ouve coisa da voz de Deus, coisa nenhuma, não ouve o Espírito Santo de Deus, coisa nenhuma, estão procurando respostas com pessoas erradas, com pessoas que não têm o Espírito, com pessoas que não têm Deus. Eu quero dizer para você, meu irmão, você tem que buscar respostas para as tuas perguntas com quem tem Deus, com quem te faça se aproximar mais do Criador, meu amado. Não adianta você sair do lugar onde você está
ir atrás, correr atrás de uma resposta com pessoas erradas. Porque a pessoa errada que você buscar a resposta para você, ela vai fingir que a repete e ensinar o certo. Ela vai te enganar. E você, sem discernimento de praticamente de nada, você vai achar que é o Espírito Santo falando contigo. Sabe? Deus está fazendo uma limpeza geral nesse negócio. Tudinho. Deus vai começar a quebrar e fazer muitas máscaras cair. Deus vai começar a trazer momentos difíceis, momentos de muita dificuldade. Se apegue com Jesus enquanto ainda dá oportunidade. Porque depois, breve, o rei vai fechar a porta. E quando ele fechar a porta, não vai ter mais como você ter a oportunidade, mas que você agora está tendo. Porque brevemente Deus tem a chave, e quando ele pegar a chave e trancar a porta da salvação, já eras. Já eras, igreja. Quando Deus fechar com a porta da salvação, já era. Não adianta mais buscar, já era. A oportunidade para buscar a face do Eterno é agora. A oportunidade é agora, não é depois, não é outra hora, não é amanhã, não é em 2021, nem em 2022, porque momentos difíceis virão nesses dias. 2021 até 2030, momentos difíceis na terra dos vivos. Tá vindo lições duras, lições pesadas, lições difíceis. E se você não tiver apegado com Jesus, você vai cair, você vai morrer, você vai perecer, não só fisicamente, mas espiritualmente, meu irmão. Espiritualmente. Por isso, te arrepende agora, neste momento. Não deixa para se arrepender depois. Não deixa para se arrepender mais tarde. O negócio é agora. O arrependimento é agora. Sabe? Ele havia me usado várias vezes como hoje me usa. Você talvez pode até estar pensando, nossa, a irmã agora que veio, nunca mais eu tinha visto ela fazer live. Sabe por que eu nunca mais tenho vindo para cá? Porque o Espírito Santo de Deus não tem me tocado. E eu agora, neste exato momento, antes de eu entrar aqui, eu estava sentada. Estava sentada ouvindo o louvor. E o Espírito Santo de Deus falou no meu coração bem ali, sentado na cadeira. E ele disse, filha, pega teu telefone e fala esse texto. Esse negócio aqui. Ainda tem mais outras coisas que o Espírito Santo me revela. Eu não tenho muito costume de muito estar assistindo negócio de séries, não. Não tenho muito costume de estar muito vendo, muito vivendo, assistindo coisas de televisão, não. Mas por esses últimos dias o Espírito Santo ele tem me levado para ver séries. E através dessas séries ele tem me revelado várias coisas que no futuro irão acontecer. Eu já trouxe aqui, já gravei aqui, já disse aqui que as coisas vão acontecer. Mas ninguém dá importância. Porque a mensagem é dura, a mensagem é verdadeira. E quando a mensagem do Eterno é verdadeira, ninguém dá importância, ninguém tá nem aí. Mas quando é aquela tipo de mensagem para massagear o ego, de prosperidade, de riqueza, de bênção, todo mundo entra, né? Todo mundo se aposta lá na live. Quando é um falso profeta, mentindo que o Senhor está falando com ele. E aí fala de prosperidade, fala de riqueza, fala de carro, de casa, de chave de carro, chave de casa, mansão.
Aí a igreja vai lá, opa, é Deus falando. Meu irmão, eu creio que Jesus, ele pode abençoar sim. Eu creio que Jesus, ele pode abençoar a nossa vida. Eu creio que ele pode fazer maravilhas, tanto por nós como através de nós. Eu creio. Se você estiver pensando aí do outro lado que eu não creio que o meu Senhor, que o Senhor, o Criador dos céus e da terra, não pode realizar maravilhas, você está pensando enganado. Eu creio que Deus, ele faz maravilhas. Eu creio que Deus, ele pode dar carro, ele pode abençoar, ele pode dar uma casa, ele pode entregar riqueza, ele pode fazer a prosperidade alcançarem o seu servo quando ele vive de obediência. Mas eu creio em sinais proféticos. Eu creio em profecias. Eu creio naquilo que muitos dizem que é teoria da conspiração, mas não são teorias conspiratórias, são realidade. Estão nas escrituras. Eu creio que Deus abençoa, eu creio que Deus é amor, eu creio que Deus é também justiça. Nós temos que anunciar o verdadeiro evangelho. Temos que ser contra o pecado. Eu sou contra o pecado, eu não sou a favor de pecado. Eu não sou a favor do pecado. Eu não sou a favor de falso profeta. Eu não bajulo falso profeta. Eu não apoio falso profeta. Eu não apoio mentiras. Eu não apoio coisas que Deus não manda a igreja falar. Eu não apoio consequências erradas. Eu não apoio coisa errada. Eu apoio a verdade. Eu vivo para a verdade. Eu vivo por ela e para ela. Porque quem me chamou foi ela. E ela me usa para falar aquilo que ela quiser que eu fale. E se a verdade quiser falar o que ela achar ou o que não achar que é para falar, ela vai me usar do jeito dela, pois é ela quem manda em mim, é ela quem me chamou, foi ela quem me escolheu, foi ela que me deu como profeta entre as nações. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Se você incomoda com as minhas postagens, se você incomoda com aquilo que eu falo, se você incomoda com as minhas lives, se você incomoda com as coisas que eu faço aqui, é porque alguma coisa nessa tua vida está errada. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. E hoje Jesus está chamando você para se consertar. Jesus está chamando você para se consertar, fazer um conserto na tua vida, porque a tua vida está bagunçada, está toda desordenada. Você chama por Jesus, chama por Jesus, mas quando ele acaba, vem, aparece, se apresenta diante de você, você rejeita, você nega. Não dá para entender a igreja, não dá para entender a igreja. Não dá para entender essa igreja. Glória a Deus. Não dá para entender, praticamente não dá para entender a igreja. A igreja chama por Jesus. Clama por Jesus. Ora por Jesus. Mas quando Jesus vem, a igreja nega. A igreja rejeita, não quer a verdade, não quer viver para ela e nem por ela, mas quer viver para mentira, né? Para mentira quer viver, para mentira chama a verdade, aí rejeita, aí vem a mentira no lugar da verdade, aí a igreja toma abraço. É hora de se corrigir, meu filho. É hora de se corrigir e cuidar. É hora de se corrigir, porque as coisas vão apertar. É hora de você começar a renunciar ao pecado. Ei, as coisas vão apertar.
Tá vindo momentos de muita dificuldade. Tá vindo dias aí difíceis. Eles estão planejando várias coisas. Será que ainda não caiu a ficha na tua cabeça? Os planos do maligno estão todo momento diante de nós. O cerco se fechando e a igreja só na brincadeira. O cerco apertando e Deus permitindo tudo acontecer e a igreja só na brincadeira. A igreja de Jesus vendo as coisas acontecendo, mas acha que é normal. É normal. Não tem nada de normal nisso, meu irmão. Deus está dando permissão para isso acontecer, para sacudir a terra. Ele está permitindo o inimigo implantar o caos, a crise aqui, que é para você acordar. Não tem nada de normal nisso. Isso daí é sacudir de Deus na terra. É Deus balançando a terra. É Deus chacoalhando a terra para acordar o povo que dorme. O povo que dorme, você só dorme no sono, tá no sono, tá dormindo, tá achando que tudo isso que tá acontecendo é normal. Não, meu filho, não é normal isso que acontece na terra. Acorda, igreja, desperta pelo amor de Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, acorda, em nome de Jesus, acorda, porque haverá momentos difíceis na terra, meu filho, momentos de dificuldade. Isso é só o início. Estamos na pré-tribulação, mas ainda não estamos passando a grande tribulação, estamos passando a pré-tribulação. É o que eu tenho mais visto, são crentes dizendo: ai meu Deus do céu, nós estamos passando a grande tribulação. Eu te digo, não é a grande tribulação. Isso tudo é uma amostra do que está por vir daqui nos dias futuros, meu amado. Isso tudo é uma amostra que vai ser presenciado, e muitos que aqui ficarem vão presenciar coisas terríveis. Será que ainda não caiu a tua ficha que Deus está fazendo isso para te acordar, para te despertar, meu filho? Em nome de Jesus, creia, pois acredite que isso é agir de Deus. Isso é agir do Criador. E você está achando que Deus está brincando? Você está achando que Deus está permitindo todas essas coisas para você continuar dessa sua vida aí, do jeito que você está, vivendo essa vida de hipocrisia? Pensando que o Criador que eu sirvo é um hipócrita? Deus não é babaca não, meu filho. Deus não é palhaço não, meu filho. Deus não é marionete não. Você pode... Ei, deixa eu te falar. Jesus, eu vou falar. Ei, deixa eu te falar. Você que está aí do outro lado, você pode fazer o homem aqui da terra de babaca, mas o meu Deus você não faz de babaca não. Porque o meu Deus, ele não se deixa enganar. Ele conhece quem é quem. Ele sabe a intenção do coração de cada um. O homem, eu vou dizer de novo, o homem daqui da terra você faz de babaca, mas o meu Deus você não faz de babaca coisa nenhuma não, pois o meu Deus, ele conhece quem é quem, ele sabe quem é quem, ele sabe quem é que tem o Espírito Santo dele na vida, ele sabe, tá pensando que o meu Criador é idiota? Tá pensando que o meu Deus é abestado? Não é não, ele é sábio. Ele sabe quem é quem, ele sabe quem tu és, ele sabe que tu é um zombador, ele sabe que tu é o pecador, ele sabe o que se passa dentro de nós, meu irmão, ele conhece a nossa intenção. E isso daí, tudo o que está acontecendo não é outra coisa nem nada não, isso são profecias bíblicas, são os sinais se cumprindo. Aleluia.
Louvado seja Deus, o Todo-Poderoso. O pecado está levando muita gente ao matadouro. O pecado está levando muita gente ao matadouro. Eu vou dizer, Jesus, vou falar. O pecado está levando muita gente ao abate. Estão indo para o abate, estão indo para o abatedouro, estão caminhando para o abatedouro, mas não estão percebendo que estão caminhando para o abatedouro. O pecado está carregando os crentes fingidos, os crentes fachados até o abate. Está caminhando, e não estão percebendo. Não estão percebendo coisa nenhuma. O pecado está formando crentes orgulhosos. O pecado está constituindo na vida dos crentes. O pecado, ele afasta de Jesus. O pecado está formando igrejas pervertidas. O pecado está formando igrejas ignorantes. O pecado está formando igrejas mentirosas. O pecado está levando a igreja até o abatedouro. O pecado, os crentes estão considerando o pecado como paixão. Estão considerando o pecado em primeiro lugar. Você está considerando o teu pecado como uma paixão. Você todo o tempo está sendo seduzido pelo teu pecado. Falei, Jesus. Estou falando. O teu pecado está constituindo na tua vida para você praticar coisas erradas. O pecado está constituindo na tua vida uma aberração. O teu pecado, sim, o teu pecado está te formando uma aberração. Aleluia. O pecado está criando dentro de você, meu irmão, sentimentos instintivos. O pecado está formando crentes arrogantes. O pecado está formando crentes soberbos. O pecado está formando muitos crentes idólatras. Aleluia. Meu Deus, eu estou sentindo a presença do meu Senhor. Eu estou sentindo a presença do Senhor. Estou sentindo a presença de Jeová. O pecado está atacando a tua vida silenciosamente. E continua silenciosamente te atacando. E você não percebe. Ainda não caiu a ficha. O pecado continua ameaçando a tua vida. E você ainda nem acordou. O pecado teu está te impedindo de você crescer. Está te trazendo a ruína no lugar da bênção. Meu Deus. Aleluia, Deus. Não fique aborrecido com essa mensagem, não. Pois foi Deus quem mandou trazer isso aqui. Foi Deus quem tocou no meu coração para falar isso aqui. O teu pecado está te fazendo perecer e você nem percebe que você está perecendo. Assim diz o Senhor para a tua vida. Eu não chamei você para viver no pecado, meu filho. Eu não chamei para você viver aí onde você está. Eu não chamei para você dar permissão para o pecado
fazer parte da tua vida. Eu não escolhi você para você ficar aí onde você está, vivendo essa vida, tá? O pecado está castigando você, meu filho, minha filha, sei lá para quem é. Só sei que Jesus está mandando eu falar. O pecado está castigando, te açoitando noite e dia. E você não percebe que o que te açoita é o que te humilha e o que te faz te afastar do eterno e dos planos de Deus para a tua vida é o teu pecado. Meu Deus. Aleluia. Louvado seja o Criador. Deus tem visto que você teve acesso a esse vírus. Não é o vírus do Covid, não. É o vírus do pecado. O pecado fez você criar vingança dentro da tua alma. Meu Deus. Sabe, não foi para isso que Jesus chamou, não. Não foi para isso que Jesus chama a igreja, não, para viver no pecado. Para viver uma vida fingida, uma vida de fachada. Para mentir, não. Jesus não chamou a igreja para viver isso, não. Jesus chama a igreja para manifestar a tolerância, o amor, a pureza, santidade. Acene para a santidade e deixe a santidade acenar para você. Aleluia. Acene para Deus. Teu negócio tem que ser com Jeová. O teu negócio não tem que ser com esse mundo. Tem gente aqui que está fazendo um negócio com o mundo. Tem gente que está me assistindo e ouvindo a palavra do Eterno, que está fazendo mais negócio com o mundo do que com as coisas do Eterno. E essa pessoa que está aqui, aleluia, louvado seja Deus. O pecado tem feito ela desviar da presença do Eterno. E esta criatura está pensando que Deus está vivendo ainda com ela, ajudando ela ainda. Ele pode até estar te ajudando, só que ele não está fazendo nada por você, porque você está em vida de rebeldia. Toda a igreja que vive uma vida de rebeldia, meu irmão, não tem como Deus abençoar, não tem como o Pai abençoar, não. Uma igreja que vive uma vida de rebeldia, não tem como Jeová abençoar essa igreja. Não tem. Aleluia. Se há tentação no meio da igreja, não tem como Deus abençoar. Se há coisas erradas no meio da igreja, não tem como Deus agir. Se existem brechas pecaminosas na vida da igreja, não tem como Deus entrar e agir através da igreja. Que fique bem claro isso aqui. Quem tem ouvidos que ouça o que o Espírito Santo de Jesus Cristo está falando aqui, igreja. Breve o rei está voltando. E aí daquele que se encontrar no pecado, quando ele descer para cá novamente, no coração desta terra dos vivos, e ver que você está em pecado, ele vai te deixar para trás. E você ficará fazendo parte da colheita. Não é da colheita, e sim você vai fazer parte do grupo dos deixados para trás. Já falei isso aqui, que todo aquele que aborrece o Criador se torna amigo do mundo, é inimigo do Eterno. Vou falar, Jesus. Meu Deus, hoje eu vou entregar tudo o que Jesus está mandando eu entregar. Doa em quem doer. Se a palavra do Eterno incomodar problema,
Aleluia. Eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã que está aí do outro lado agora, entrando aí. Se você é amigo deste mundo, você é inimigo de Jesus. Se você, eu vou falar, Jesus, eu vou falar. Se você é amigo, está na presença de Deus, vai aos cultos e é amigo do mundo, eu vou te dizer, você é inimigo do Criador. Quando você busca agradar esse mundo, você está buscando aborrecer Deus. E Deus está aborrecido com a igreja. Sabe por quê? Porque a igreja, o seu povo, está buscando agradar mais as trevas do que agradar a Ele na presença dEle. Aleluia, Deus. Meu Deus. Aleluia. Sabe o que você tem que combater? O ódio. E só se combate o ódio, a precaução, a arrogância, a soberba, a ignorância, a rebeldia, tendo Jesus, reconhecendo Jesus como seu único suficiente Salvador. Aleluia, Deus. Aleluia. Se você diz que serve a Deus e aborrece o mundo, você é inimigo do Eterno. Se você diz que serve a Deus e você vive aqui praticando idolatria, feitiçaria, adultério, fornicando, fazendo coisas que desagradam a Deus, você é inimigo do Eterno. Não adianta você querer que Deus use você, porque Ele não irá te usar. Ele não usa ninguém no pecado. Se pratica o pecado e quer que Deus use, Ele não vai usar. Se você deseja no teu coração que o Espírito Santo use você, você tem que renunciar ao pecado. Você tem que renunciar ao pecado da ira. Você tem que renunciar não só o pecado da ira, mas o pecado de tudo o que não presta. Senão o Espírito Santo não te usa. Que fique bem claro isso aqui que estou falando, essa mensagem, meu irmão, minha irmã. E que o Espírito Santo de Deus fale melhor ao teu coração através dessa palavra. Fique na paz e não se aborreça com essa mensagem que eu trouxe aqui. Que Deus abençoe. Fique na paz.